Olá, eu sou o Henrique e você está no canal Arte Real. Esse é um canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre mitologia africana. Mas antes é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. E se você se interessa pelas fronteiras entre a mitologia africana e a obra de arte, esse vídeo é para você! Pierre Verger nasceu em Paris em 1902 e foi um fotógrafo e antropólogo que dedicou a maior parte da sua vida ao estudo da cultura africana. Em 1949, ele iniciou uma série de viagens à África em pesquisas sobre a mitologia. Verger tinha enorme interesse nos processos de incorporação e como o transe expressava o inconsciente das pessoas. Em seus escritos, ele relata que a mitologia africana é baseada na crença de que forças sobrenaturais, espíritos e entidades estão presentes ou corporificados em objetos e na natureza. Tementes dos perigos das intempéries naturais incontroláveis, que colocavam em risco constante a vida humana, eram realizadas oferendas para diminuir a fúria dessas forças, selando um pacto de submissão e proteção entre os seres humanos e as forças naturais. Com o tempo, essas forças se personificaram arquetipicamente e passaram a ser cultuadas como divindades, designadas orixás. Elas eram detentores do poder de governar aspectos do mundo natural, como o trovão, o raio, a fertilidade da terra, as montanhas, os rios, as árvores e as florestas. Os orixás são deuses africanos que correspondem a pontos de força da natureza e os seus arquétipos estão relacionados às manifestações dessas forças. Esses deuses são divididos em 4 elementos: a água, a terra, o ar e o fogo. Por exemplo, um rio pode correr calmamente numa planície ou ser cheio de corredeiras e cachoeiras poderosas. Ele pode prover peixes a uma comunidade e também ser perigoso pela força das águas. Assim, essas qualidades, tanto provedoras como destruidoras, também seriam as características das divindades guardiãs deste rio. Cada orixá tem seu próprio sistema simbólico particular, composto por cores, comidas, cantigas, rezas, ambientes e até horários. Com o desenvolvimento da urbanização das cidades, a caça, a pesca, a agricultura e o artesanato diminuem. Dessa maneira, também existia um deslocamento do plano dos fenômenos da natureza para o plano da divisão social do trabalho. Assim, os orixás também adquirem características urbanas, como o Exu, por exemplo, o orixá da comunicação entre os deuses e os humanos, e também o orixá do comércio. Da mesma forma, muitos orixás da natureza também foram esquecidos. Quanto mais os orixás foram se afastando da natureza, mais foram ganhando a forma de seres humanos. Assim, os mitos falam de deuses que pensam e agem como humanos, com quem dividem sentimentos, propósitos, comportamentos e emoções. Além disso, Pierre Verger percebeu um outro detalhe muito importante que aconteceu em determinado momento na mitologia africana. Ele percebeu que em algum momento o culto às forças da natureza se fundiu com o culto aos antepassados. O culto aos antepassados é um conjunto de crenças que liga uma sociedade com os mortos que viveram na mesma comunidade, teriam traços e parentescos entre si e com as linhagens da comunidade. Assim, os mortos ilustres, como os conquistadores, os fundadores das cidades e os que pertenciam à família real, são colocados no centro dos cultos. Por isso, Xangô tem ao mesmo tempo o poder dos raios e das pedras, além de ter sido o rei da cidade de Oió. Os orixás também podem estar organizados em funções mágicas religiosas específicas, como os adivinhadores ou os que detêm o poder curador das plantas. A África é considerada o berço da humanidade, de forma que ela possui vários mitos da criação. Um desses mitos nos diz que no início de tudo não existia absolutamente nada no espaço, apenas uma enorme escuridão e o Deus Supremo. A mitologia africana é monoteísta, tendo como Deus Supremo o todo-poderoso e criador Olorum. Olorum estava triste com a solidão e resolveu criar todas as coisas. Ele tirou uma cabaça do seu bolso, lançou no espaço e gritou Aie, que significa vida.
Após isso, a cabaça se dividiu em duas partes. A parte de cima recebeu o nome de Orum e pertence a seu filho Oxalá. Já a parte de baixo ficou com sua filha Ododua. Depois disso, as duas partes se uniram e com isso surgiu o planeta Terra, o Ilaê. Ao ver tamanha beleza, Olorum chora de emoção e de suas lágrimas surgem Olokun, o grande oceano. Olorum cria o sol e dá de presente a seu filho Oxalá. Ele cria a lua e dá de presente a filha Ododua. Olokun e Ododua se apaixonam e se amam e com isso surge Iemanjá, a grande rainha do mar. Oxalá se apaixona por Iemanjá e tem um filho chamado Orugan, que é o ar. Olorum então manda Oxalá descer à terra para moldar o ser humano. Ele testou vários elementos, mas apenas o barro era maleável o suficiente. Ele molda as pernas, os braços, a cabeça e o tronco, e com seu sopro de vida ele anima o barro. Ele também percebe que os seres humanos precisariam de divindades para lhes proteger, orientar, guiar e defender. Então Oxalá planta uma árvore de dendê que cresce até o céu. De lá descem os orixás que ao chegarem à terra se identificam cada um com uma força da natureza para poderem proteger e reinar. Ogum se identificou com o ferro, a guerra, o fogo e a tecnologia. Oxóssi com a caça, Xangô com o fogo, o trovão e a justiça. Obaluayê se identificou com a cura de doenças, já Oxumaré com a chuva e o arco-íris, Ossanha com as folhas, Oxum com os rios e o amor, Iemanjá se identifica com os mares e a fertilidade, Inanã com o pântano e com a morte. Muitos artistas criaram seus trabalhos a partir dos mitos africanos. Hector Julio Paribe Bernabó nasceu na Argentina em 1911, mas se tornou um dos baianos mais importantes de todos os tempos, o pintor Caribé. Caribé foi um dos artistas plásticos mais famosos do Brasil, tendo obras espalhadas pelo mundo inteiro, retratando sua pesquisa com os deuses africanos pelos mais importantes terreiros de Salvador. No Brasil, com a imposição do catolicismo aos negros, cada orixá foi associado a um santo católico. Assim, a presença dos orixás atravessa as injustiças raciais pelos vários séculos. A mitologia surgida na África nos faz lembrar o lado sublime das forças da natureza, a resistência dos povos africanos e como ela forma o inconsciente do Brasil. E esse foi o nosso resumo animado da semana. Se você gostou, clique em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve.